Hai ho ho ai. Para mim, a escola, dentro ou fora das comunidades indígenas, ela é um projeto colonial de dominação das mentes. Se a gente vive num país onde existe o racismo, o machismo, o preconceito e diversas formas de violências, é porque foi imposto dentro do nosso país, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na América, nas Áfricas, nas Ásias e nas Europas, um modelo de educação que tem como objetivo criar uma monocultura mental. Um modelo de formatação das nossas crianças e jovens. Por outro lado, eu vejo que a escola é um espaço de convívio coletivo, onde muitas crianças, em realidades diferentes, seja num quilombo, numa favela, nas comunidades indígenas, é o espaço de encontro, é o espaço de troca, é o espaço onde as crianças, por mais que haja diferenças familiares, políticas, enfim, ali as crianças estão juntas. Então a escola é potência, porque ela é um espaço de socialização, de troca, de aprendizado. Então, se a gente vê que existe um projeto de dominação de mente, eu penso que os professores todos, e aí eu estou falando desse modelo de escola que você perguntou, eu penso que precisa haver uma transformação dentro das escolas de fora, né? Porque as nossas, a gente está tentando reavivar, acordar as memórias, ativar um processo de diálogo mais profundo. Mas as escolas de fora, e eu digo isso porque eu conheço muita gente que é educadora e que trabalha em escolas municipais, estaduais, escolas privadas, ou escolas que têm outras pedagogias, como o Waldorf, enfim, tem mil e outras possibilidades. Mas o que me preocupa é ver que hoje as escolas estão tristes, muitas delas. Aí tem gente que fala, não, mas existe escola feliz? Sim. Tem algumas escolas que são muito lindas, mas quem tem acesso a elas é quem tem dinheiro. A grande população brasileira frequenta escolas de grades, de sinal de campainha, que parece um hospício ou um presídio, e se impõe uma forma de currículo onde as crianças são torturadas. Elas são julgadas se elas não conseguem acompanhar um processo de alfabetização que não prioriza a essência de cada um. Porque cada criança tem um conhecimento. Então, como que você vai obrigar todo mundo a ter que ler e escrever com, 8 anos? E se aquela criança tem um outro dom, que não é necessariamente aquele? Ou a análise geográfica dela do mundo ultrapassa o que o currículo do 1º ao 4º ano propõe? Eu penso que os educadores do Brasil todo têm que ter coragem de começar a reivindicar uma mudança estrutural nessa base curricular. Mas não é o que nós estamos propondo fazer. Eu nem sei como fazer isso. Mas quando você me pergunta como que vocês podem, ou vocês podem apoiar a gente, eu acho que uma forma de apoio é começar a pensar junto. É pensar e observar que se a educação é uma forma estruturante da nossa sociedade, seja ela qual for, é preciso entender que existe um modelo monocultural de escolas onde crianças estão assassinando professores, jovens estão se suicidando dentro das universidades. Então é esse o modelo que a gente quer para as nossas crianças? A Escola Viva não está falando disso. Eu só entrei nesse caminho porque tu perguntou. Eu tento até fugir desse assunto, porque é um assunto que me intriga muito e na qual eu sou muito crítica. Porque eu estive dentro de uma universidade, saí correndo. Eu dei aula dentro de uma escola institucional do Estado, mesmo dentro da minha comunidade. Mas eu percebi que esse modelo, ele tem contribuído para trazer tristeza, controle, dominação. E isso não é bom para ninguém, para qualquer cultura. Então,
eu conheço muitos professores que também estão adoecendo e que falam, Cris, o que eu faço? Não sei, eu não tenho a resposta. Mas o que eu acho que a partir do momento que a gente começa a pensar junto, porque na micropolítica ali do seu espaço, você é capaz de fazer o que você quiser. Então, quando hoje mais cedo eu falei, o pessoal está lá negociando o clima, esse assunto da macropolítica, deixa para quem gosta. Nós, educadores, somos semeadores da micropolítica do dia a dia. E cada um é capaz de fazer isso e transformar isso no seu território educativo, seja qual território for. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar junto, vocês, educadores, também podem começar a pensar isso nos territórios educativos que circundam os espaços onde vocês convivem. E aí a gente pode começar a tecer diálogos e pensar de que forma que a gente pode ativar, seja dentro de uma favela, seja dentro de um quilombo, seja dentro de uma comunidade, sei lá, um bairro um pouco mais de classe média alta, enfim. Todos os territórios educativos são espaços com história, com memória. E essas memórias também podem estar adormecidas dentro da cidade, né? Então, o que a gente está tentando fazer lá na Amazônia, no Rio Negro, lá no Rio Jordão, no Acre, lá em Minas Gerais, eles também podem ser feitos dentro da cidade. É que nem durante a pandemia alguém me perguntou, é possível praticar o bem viver dentro da cidade? Ora, qualquer um de nós podemos praticar o bem viver. Acorda e olha o sol. Escuta os pássaros cantar. Todos nós podemos praticar o bem viver. É uma disposição para mudar de hábito, para desacelerar, né? Então, acessar o bem viver, você não precisa necessariamente estar dentro de uma grande floresta. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, né? Aquietar para se conectar. Acho que é um pouco isso. E eu vou tentar falar rapidinho, embora tenha vários pensamentos aqui, é até difícil elaborar de uma forma rápida. Mas começando pelo parente, né, que trouxe uma reflexão, eu entendo perfeitamente que esse assunto, né, da mudança estrutural e até epistemológica de um currículo, ela passa pelo plano da macropolítica do governo federal, né? Mas aí, para contar rapidinho, que nesses 12 anos que eu estive dando aula na escola estadual, eu junto com o coletivo, a gente fundou um fórum de articulação de professores que justamente lutou para criar um curso. A gente criou o projeto político-pedagógico para uma licenciatura intercultural para formar professores indígenas para dar aula dentro das escolas que existem nas comunidades. Isso lá para o ano de 2017, 2018. E agora, depois de muitos anos, a gente conseguiu o convênio com a Universidade Federal de São Paulo para a criação, com o apoio do governo federal, via ProLIND, que é um programa de licenciatura intercultural que foi extinto durante o governo Bolsonaro e que agora voltou a existir. Então, a gente finalmente está conseguindo esse curso de formação para professores. E junto com esse programa, a gente criou as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena no estado de São Paulo. Eu não falei de tudo isso porque é uma outra história que tem a ver com a educação escolar indígena, mas só porque, como o parente perguntou, existe também essa luta. O próprio Israel com Sueli também tem uma atuação, de uma certa forma, em incentivar essas escolas que estão dentro das nossas comunidades, que são geridas pelo Estado, a mudarem o modo como ela se organiza. Que vai muito de encontro com vocês, que alguns aqui que são professores e que atuam em escolas municipais ou estaduais, privadas ou de outras pedagogias como Waldorf, que tem uma abertura maior epistemológica de enxergar, né, o potencial das crianças, de que a gente mudar os currículos ou simplesmente mudar essas possibilidades. E aí alguém perguntou, dá um exemplo de como que a gente pode mudar isso, né? Eu acho que furar essa bolha da monocultura mental é justamente a gente deixar de seguir o que a estrutura do governo coloca. Se você pega um livro do MEC, por exemplo, que distribui em todas as escolas, qual que é a proposta de alfabetização das crianças? Tem lá a girafa, a zebra, o tigre.
Por que não colocar os animais da Mata Atlântica, se estão atuando aqui? Ou as cartilhas lá da Amazônia, os bichinhos da Amazônia? Sempre é algo de fora, né? Se você vai ensinar geografia, história, filosofia, tudo que está no livro, que é distribuído nas escolas, é um conhecimento de fora. Por que a ciência não fala a visão de criação do mundo Baniwa, a visão de criação do mundo Runicuim, a história do Sol Machacali, a história do Sol Guarani? Então, eu vejo que todo professor deveria ser um pesquisador, mas não só dos conhecimentos europeus. Vai estudar uma língua indígena, vai entender um canto, vai entender as narrativas de criação do mundo. Isso são possibilidades de melhorar as escolas, de furar essa bolha da monocultura mental e possibilitar que as escolas sejam transformadoras no sentido das crianças não indígenas se aproximarem de outros conhecimentos, que não são só esses conhecimentos que estão nos livros que são distribuídos. Então, essa é uma pequena ideia de como, né, hoje existe uma rica produção do audiovisual, aqui o papai é cineasta, o Israel é cineasta, a Sueli é cineasta. Se você acessa a França também, né, eu acho, se você acessa o cinema indígena, o Issacá também, né, Issacá é cineasta. Então, acho que existe uma rica produção audiovisual que poderia estar sendo passado em todas as escolas. As crianças têm que conhecer o cinema indígena, a literatura indígena, acessar essas outras linguagens, né? Porque os cinemas indígenas são contados nas suas línguas. A literatura, ela é narrada na sua língua. Então, ao invés de ficar lendo a Branca de Neve, esses livrinhos que contam para a criança dormir, vamos contar a história para as crianças acordar, para as crianças despertarem, para elas ativarem a memória, porque o povo brasileiro, todo povo brasileiro, também é um povo indígena. É isso.